Oi, gente, vamos começar a gravação do último episódio da edição acesa de um podcast, gente. E eu tô aqui com as minhas convidadas, doutora Nayara e doutora Luísa. Doutora Luísa, por favor, se apresente. Quero saber um pouquinho mais sobre vocês. Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou a doutora Luísa Mazzola Pagotto, eu sou médica otorrinolaringologista aqui na cidade de Olímpia. Minha formação foi em Catanduva, na faculdade de Medicina de Catanduva. E depois fiz minha especialização na cidade de Sorocaba, no Hospital dos Olhos lá. E sou nascida em Araraquara, uma forasteira aqui em Olímpia, né? E vim pra cá por conta do meu marido. E hoje eu atuo no meu consultório. Assim que eu cheguei, atuava também em plantões, mas agora exclusivamente lá no consultório, porque também virei mãe de primeira viagem agora. Pode saber. Oi, bom dia. Eu sou a doutora Nayara Teixeira, eu sou médica clínica em geral e cardiologista. Eu fiz a minha formação em Marília, tanto a faculdade quanto a residência de clínica, e cardiologia eu fiz em Curitiba, na Federal do Paraná. Em 2017 eu voltei para a região, fiquei 2 anos em Rio Preto, onde eu fiz ergometria e ecocardiografia, e em 2019 eu voltei para cá definitivo, onde iniciei os atendimentos no consultório e na rede pública, tanto aqui quanto em Monte Azul. E trabalho também na Santa Casa, onde exerço a função de diretora clínica e internista e plantões na UTI em geral. Que responsabilidade, hein? Vamos começar então lá do início. Eu quero saber como que foi para vocês a faculdade de medicina, que a gente sabe que é uma faculdade de alta demanda, né? Uma faculdade geralmente integral. E em que momento vocês perceberam a especialização que vocês queriam seguir? Bom, eu na família tenho zero influência de médicos, eu fui a primeira, e a ideia partiu, não sei nem dizer como, não sei se eu fui influenciada por televisão, séries, mas meu sonho, assim, eu entrei focada em ser médica legista. Então, isso permaneceu até eu ter dentro da faculdade esse curso, né, essa parte da medicina. E aí, quando chegou, né, a época que foi no 3º ano, eu tinha as aulas ali de medicina legal e eu amava, nossa, foi assim um sonho. Só que o meu professor, quando eu fui conversar com ele me desestimulou muito por ser mulher, né? Ele falou que achava que não era uma profissão adequada para mim, que eu teria que pensar na minha família no futuro, que parece legal por conta de televisão, essas coisas, mas que na rotina mesmo é um negócio muito ruim. Madrugada, eu um dia tendo filho, corpo em decomposição, então não era uma rotina tão legal assim, e ali eu desanimei demais. Aí, o que eu vou fazer da vida? Eu entrei por conta disso. Vamos ver, né? E aí eu gostava de tudo mesmo. E nessa mesma época, logo após a aula dele, tinha aula de otorrino. E eu achava muito legal também. Mas até o 6º ano, não tinha definido nada. Gosto de tudo, eu gosto de atender idoso, eu gosto de atender criança, eu gosto de procedimento, eu gosto de consultório, de conversar. Não tem como eu ficar sem conversar, fazer uma especialidade onde eu não vou conversar com ninguém. E aí, nisso, aonde eu vou conseguir fazer tudo isso? Onde eu vou atender desde criança até adulto? Aonde eu vou conseguir fazer procedimento? Onde eu vou conseguir conversar? E aí, eu decidi otorrino. E aí, eu acho que hoje o otorrino abraça tudo isso mesmo. Então, eu tenho pacientes muito variados ali no meu dia a dia. Os quadros, as queixas também. E uma dinâmica também de cirurgia, procedimentos, que não deixa a gente também engessada ali dentro do consultório, que pra mim era um pouco maçante também, apesar de eu gostar de conversar. Então foi assim que eu decidi e hoje eu amo a otorrino. Que bom que você se encontrou, né? Que a otorrino te encontrou. É verdade, ela que me encontrou. E você, doutora Nayara? Eu tenho uma irmã mais velha, que ela é médica, mas eu acho que não foi tanta influenciação disso. Desde pequena, eu
quis ser médica, assim, quando todo mundo brincar, o que você quer ser quando você crescer? E eu sempre falava, eu quero ser médica. Eu gosto muito desse cuidado com o próximo. E na faculdade, para mim, eu acho que as coisas foram muito tranquilas. Diferente da doutora Luísa, quando nós começamos a rodar nas especialidades, tanto a gente passava em UBS e tudo, a grande maioria dos sorteios, eu caía com cardiologia. Então, os professores eram muito legais, então faz você se caracterizar ali, você estimula a estudar, a querer saber cada vez mais. Serve de inspiração, né? Sim. E na minha turma, saiu vários cardiologistas, eu acho que justamente pelas grandes inspirações que nós tivemos. E para eu poder fazer cardiologia, eu tive que fazer clínica médica. E na clínica médica a gente vê várias especialidades não cirúrgicas. No meio do caminho, teve um período que eu pensei em medicina intensiva, porque eu gosto muito de paciente grave. E eu acho que é aí que o ato de cuidado, para mim, faz muito sentido. Você poder se doar, você poder salvar vidas, aliviar o sofrimento do outro. Para mim, que isso é o gratificante na medicina. Mas a rotina também da medicina intensiva foi uma coisa que pegou, porque eu pensava, tá, eu só vou trabalhar aqui dentro, um lugar fechado, que muitos hospitais não tem nenhuma janela, e rotina de plantão, 12 horas. Será que é isso que eu quero fazer todos os dias da minha vida? Aí eu falei assim, vamos voltar para cardiologia, porque eu ainda continuo com os pacientes que eu gosto, com a rotina, e me dá um conhecimento básico para eu poder também fazer plantão de UTI. Então, eu acho que eu consegui abraçar as duas. E eu tô achando muito engraçado, porque eu tô aqui, ó, passando mal aqui da minha rinite, na frente da doutora Luísa. Eu não fiquei assim nenhum. Aí foram juntando todos esses dias de gravações, o ar direto em mim. Aí, bem na última gravação, que é com a doutora Luísa, que é otorrino, eu tô aqui, ó, passando mal. Ah lá, tá passando essa vergonha. Devia ter ido lá antes. Ah lá, você viu? O que você tá esperando? Isso é um sinal pra você se cuidar, menina. Devia ter passado lá até ontem. Viu, gente? Só a gente leva dura, assim, ó, ao vivo. Isso aí. Ô, doutora Luísa, eu quero. Você já citou, né, um episódio, assim, onde o fato de ser mulher te limitou um pouco na sua profissão. Sim. Mas eu quero saber, assim, até onde isso já afetou vocês? Vocês já sentiram que, por exemplo, são duas áreas que tem bastante homem, né? Sim. Então, se vocês já sentiram algum tipo de preconceito, já se sentiram diminuída em algum momento por serem mulheres. Uhum. Eu acho que assim, na medicina, tradicionalmente, pegando lá atrás, né? Sempre foi uma área muito masculina, né? Antigamente não se via mulheres exercendo a profissão, era muito difícil. Então, eu acho que ainda carrega um pouco disso para os dias de hoje. Mas assim, em quesito equipe, eu nunca trabalhei com uma equipe que tivesse passado por um problema nesse sentido. Ou me desrespeitado, alguma coisa assim. Mas eu sinto que a gente tem que se esforçar mais do que o homem. Eu acho que a gente tem que se provar a todo momento. Desde as vestes, para você passar uma certa confiança. Eu falo que vocês escolheram a dedo, né? Eu e a Nayara, duas menininhas, cara de criança, né? Baixinha. Então, isso tudo também dificulta. Eu acho que, além de ser mulher, nós somos uma cara de criança mesmo, assim, eu não sei, quando eu comecei a trabalhar, eu tinha muito, não sei você, né, Ara, você tinha? Nossa, eu tinha muita cara. Você é médica, a gente tinha 24 anos. Eu tinha muita cara de criança, não que eu não tenha hoje, espero que eu ainda esteja jovem aqui, mas era muito, e todo mundo, né? Então, desde a equipe até o paciente. Então, assim, com a equipe em si, só essa questão mesmo de se posicionar, de estar mais atualizada, de mostrar que você tinha aquele conhecimento, tá? E também, às vezes, de ter uma postura mais firme para que te respeitassem no momento que você estava pedindo alguma coisa, né?
Então, acho que nesse sentido, sim, a gente tem que se provar a todo momento, mas eu nunca sofri nada em relação à equipe, tá? Eu acho que eu sempre consegui transmitir o que eu queria transmitir. Já com o paciente, eu acho que já tive situações mais complicadas. Porque o paciente parece que ele cresce muito em cima da mulher. Então, tinha muitas vezes que eu dava plantão junto com homens e a briga voltava sempre pra mim, entendeu? Se o paciente tivesse que reclamar ou ir lá gritar, qualquer coisa que ele quisesse fazer, ele vinha em cima da gente, como mulher. E especialmente por esse perfil aqui, né? Então, acho que com o paciente muito mais problemático do que com equipes, né? Não sei se para você foi diferente, mas com equipe eu sempre consegui mostrar que eu era capaz e que eu estava ali, que estava fazendo tudo direito, que eu estava atualizada para tal, capacitada para tal, né? Então, acho que nessa situação foi assim. No meu, acho que foi um pouquinho diferente da doutora Luísa em questão de equipe. Nunca, nenhum problema, assim, eu acho que o multidisciplinar ali para mim sempre funcionou muito bem. A formação de cardiologia foi um pouco diferente, que eu vim de uma formação de outro estado e todos os meus chefes eram homens e muito mais velhos. E mulher de residente, nós tínhamos cerca de 20% das residentes eram mulheres. Então, até a tratativa dos chefes com a gente era diferente. Então, é o que a doutora Luísa falou, a questão de se provar. Eu sempre tinha que me esforçar ao máximo para tentar mostrar conhecimento ou até às vezes de conduta, tudo. Eu precisava me provar muito para ser aceita ali. Coisas que eu via que, tipo, colegas meus faziam mais ou menos e tava bom. Não, o meu não tinha que estar muito bom. 2 pesos e 2 medidas. Sim, sim. E quando eu vim pra cá, eu senti muito em questão com os pacientes. Porque Olímpia, culturalmente, são cardiologistas homens e todos muito mais velhos que eu. Aí eu cheguei, por mais que a minha família é daqui, eu morei 12 anos fora. Então as pessoas não me conheciam muito, sabiam, tipo, ela é filha. E não era isso que eu queria. Eu queria que as pessoas me conhecessem pelo meu trabalho, por quem eu sou, não por filha de quem eu sou. Nossa. E então, com os pacientes, muitas vezes, eles agendavam e não sabiam quem era. Aí chegava assim, nossa, mas você que é a médica? Aí eu abri um sorriso, oi, tudo bem? Tentava fazer esse acolhimento. E eu acho que aí entra a questão de, além da gente ter que se provar para o outro, a gente tem que se provar para nós mesmos, sim. Porque a gente passa a duvidar um pouco da nossa capacidade quando o outro duvida da nossa capacidade, sim, né? Nossa, mas você parece uma menina. Aí eu já entrava na brincadeira. Eu sou uma menina, não sou um menino. Mas isso, eu acho que com o passar dos anos e até a experiência nossa, né, em lidar com tudo isso, as coisas vão se tornando um pouco mais fáceis. Eu tive muito aqui também, né? Você comentou de ser filha de quem? Eu aqui não, sempre ouvi essa pergunta. Não era filha de ninguém, e né? me perguntavam de quem você é filha. Eu falava de ninguém. Mas eu também não queria que a minha imagem fosse passada através do meu marido, né? Sim. Eu queria me provar capaz de fazer o meu nome aqui e carregar o meu sobrenome aqui. Então, isso até dentro, assim, da família, o João falava, você não quer ser Pagotto, né? Eu quero ser Pagotto, mas eu queria levar o meu nome, o Mazzola, ser eu, né, pra frente. Eu queria ser reconhecida pelo Mazzola mesmo, e não pelo Pagotto. Né? E o bom é que vocês conseguiram, né? Sim, graças a Deus, né? E teve mais, assim, mais uma situação que eu lembrei, assim,
Eu não sei se você sofreu isso, mas havia também dos pacientes assédio, assim, mesmo, em relação à mulher, né? Então, muitas vezes você vai fazer algum procedimento e a pessoa querer dar em cima, não te respeitar. E isso também era muito chato mesmo, porque você tá ali, às vezes de madrugada, exercendo sua profissão, cansada, E sempre vem uma estressada. piadinha besta. Isso aí eu acho que me pegava muito também. Esperando a deixa, né? Sim. Inclusive, Esperando vou a até dar um deixa. relato pessoal sobre isso. Minhas pacientes, 90%, 95% sempre mulheres, né? Até porque eu acho que não dava muita abertura pro público masculino exatamente por ter um bloqueio, né? E já aconteceu na clínica, tanto de ser descredibilizada por ser mulher, quando tava atendendo um homem, você percebeu o ar de superioridade, tipo assim, fazer alguma perguntinha, tipo assim, duvidando mesmo do que você tá falando. E também o fato de já ser escancarado na cara dura, tipo, marquei Pra te ver. pra te ver. Isso é triste, né? E Acaba é com a gente. frustrante, né, gente? Acaba com a gente, porque você pensa, pô, tô dando o meu melhor, tô fazendo de tudo pra ser bem-sucedida, e aí vem alguém, é um desmerecimento, né? Ele te desmerece, só te falar isso aí. Sim, e na minha área, eu brinco que eu falo que eu nasci a piada pronta, né? Todo mundo assim, ai, você que vai cuidar do meu coração? Ah, é verdade. Meu Deus. Além de É tudo, são verdade. pregas. Gente, então vamos sair um pouco desse assunto, vamos entrar numa parte um pouco mais sentimental, né? A Nayara falou que gosta muito, né, de ser intensivista, sempre gostou dessa parte. Só que não tem como não envolver sentimento, né? Nós somos humanos, temos emoções. Enfim, eu quero saber quando vocês lidam mesmo com pacientes que eu acredito que pra Nayara seja um pouco mais comum, mas que também pode acontecer com você, né? Que não tem um prognóstico bom, que não tem, assim, uma chance muito grande de evolução e que você tem que fazer aquele tratamento paliativo, né? Como que vocês lidam com isso? Porque acaba pegando um carinho por esse paciente que geralmente fica com vocês por um tempo, né? Essa pergunta pra mim é um pouco menos do que pra Nayara. Mas sim, eu já trabalhei também em urgência, emergência, já tive que dar muita notícia ruim, né? Eu acho que dentro do otorrino é muito menos, né? Eu tenho casos, mas a grande maioria dos meus casos é muito raro aquele paciente que eu sei que vai evoluir para óbito. Então, eu sempre dou uma notícia com muita esperança, né? São sempre casos que a gente vai conseguir cura. Por mais que, às vezes, os casos mais difíceis ali dentro sejam mutilantes à cura, né? Às vezes tem isso dentro do otorrino. Eu acho que isso é o mais pesado, né? Então, é um paciente que tem um tumor na laringe ou na via aérea, que eu sei que ele não vai conseguir falar, que ele vai ficar com uma traqueostomia, muitas vezes não vai conseguir comer pro resto da vida. Então, acho que essa questão muito mais de mutilação do que de perda mesmo, né? E eu acho que não é pra mim, tá? Eu não sei, eu acho que a faculdade cria uma casca na gente também. Eu acho que dentro da faculdade a gente vai se acostumando. É um Por isso trabalho cedo. diário, né? Não tem jeito, a gente fica mais fria, mais racional, né? Então eu acho que não me dói tanto a perda. O que me dói mesmo é a notícia, o momento, né? Aquilo que você vai ter que falar ou pro paciente ou pra família, que você não sabe como, você vai dar, às vezes, a pior notícia da vida dele. E eu tento sempre olhar o lado positivo da coisa, né? Mas que nem eu falo, o meu lado talvez muito mais positivo, positivo e esperançoso do que o da Nayara, né? Então, dentro da minha especialidade, graças a Deus, as minhas notícias, eu falo, vamos ver o lado bom. Eu tenho a notícia ruim, mas o lado bom é que vai dar tudo certo, tá? Não importa o que você vai passar nesse meio do caminho, mas vai dar tudo certo. E tive poucas perdas de paciente, tanto em pronto-socorro, e todas as perdas que eu tive foram de pacientes mais idosos, que a família conseguiu aceitar bem a notícia. Nunca perdi um paciente jovem que eu tivesse que encarar uma notícia para a família de como seria fugir da ordem cronológica da coisa, né? Porque eu acho que isso é muito mais dolorido do que quando você espera, a família já tá conformada, o próprio paciente também já viveu e tá também bem para isso. Então, nunca tive um caso assim tão chocante nesse sentido. Mas da mutilação, sim.
Aí é muito triste e a gente quase morre, né? Quase morre. E especialmente quando você tem que dar para alguém que você tenha mais apego ainda, alguém conhecido, que não é difícil acontecer aqui em Olímpia, né? Então sempre tem alguém que é parente de alguém, você já convive, que você... E eu acho que isso pesa muito, assim. A ponto de a gente não dormir bem à noite, tá? De acabar com as nossas noites, né? Na minha área, as coisas já são um pouco mais difíceis, né? Eu acho que o principal é você se colocar no lugar do outro. Eu acho que se permitir sentir mesmo, eu acho empatia, eu acho que a palavra que a gente define é empatia. Nunca é fácil, tá? Mas eu acho que conversa, você conseguir criar um vínculo, muitas vezes, de confiança com o paciente, com a família, e você tem que ir falando gradualmente. Eu sou totalmente contra prognóstico de tempo. Eu sei que tem muitos colegas que falam assim, e se despede porque não vai durar 1 hora. Muitas vezes os pacientes te perguntam isso. Qual é a porcentagem de sobrevida? Quantos dias isso vai durar? Isso é muito incerto. Então eu falo, eu sempre tento passar que não depende de mim, o que na medicina, o que o conhecimento... Dentro disso, a gente está fazendo o melhor, mas que depende muito do paciente e que cada um tem uma evolução. E quantos milagres, né? Você já ouviu? Com Né? Não certeza. dá pra... Então, por isso que o tirar a esperança aí, eu acho que é muito difícil. Mas tem pacientes que a gente sente mais, tem pacientes que a gente se apega. Eu falo que eu sou cheia de pacientes de apego. Então a gente acaba que sofre junto, sofre com a família, de repente você se vê chorando junto ali na hora. Mas eu não acho que isso seja errado. Nós somos seres humanos e eu acho que é esse conforto que a família precisa, do que simplesmente você falar, olha, seu pai está com uma doença terminal, não tem o que fazer. Não, tem muito o que ser feito, porque muitas vezes curar a gente não consegue, mas a gente precisa aliviar esse processo até o fim. Pode ser através de medicamento, de dor, tudo, mas um conforto, uma palavra de apego mesmo, né? Nossa, você falou muito, assim, o que eu penso. A gente vê muitos médicos que, por passarem muito por aquilo, acabam criando aquela... ficando frios, vamos assim dizer. Só que aí falta realmente a empatia, que nem você falou, porque tudo que essa família precisa e esse paciente precisa é de acolhimento. Sim. Então vira uma coisa muito comum na vida deles. Né? Só que pra quem tá recebendo aquela notícia, é um momento único na vida, né? Sim. E muito importante. Inclusive, não só nessa área de também dessa questão do ruim, mas, por exemplo, uma coisa que eu passei na minha gestação. Eu troquei de médico 3 vezes porque eu não tive acolhimento, empatia. É como se, assim, as médicas estivessem cuidando de mim como mais uma paciente, não alguém que tá vivendo um momento único. Era um momento único na minha vida. Eu não pretendo ter mais filhos, eu já tive 2 de uma vez. Então, eu tava vivendo aquele momento. E eu não fui acolhida no início, até eu encontrar uma pessoa que me acolhesse, um médico que eu sentisse isso. Eu tive crises de ansiedade e eu sentia como se a pessoa tivesse, nossa... sabe? Ou às vezes eu vinha com alguma dúvida, que era uma dúvida pertinente. E mesmo se não fosse, eu tô no meu direito como paciente de questionar. E eu me sentia assim, nossa, eu Sim. sou a médica aqui, sabe? Então eu acho que é muito importante isso mesmo. É o que você disse, se colocar no lugar do outro, independente da situação, se for uma coisa boa ou ruim. Você saber que poderia ser alguém da sua família, alguém que você tem um apego. Por que você não vai dar o acolhimento necessário para outras pessoas? Porque essas pessoas também têm outras pessoas que as amam, né? Não, com certeza. E uma coisa que eu prezo muito, que, assim, pra gente, muitas vezes é mais um paciente, mas é a família de alguém, é a estrutura de um lar. Então, eu tento fazer no meu dia a dia o que eu gostaria que fizesse com a minha família. E hoje, eu acho que eu consigo administrar isso um pouco melhor, mas no começo era muito difícil, principalmente quando eu comecei a fazer clínica médica, a rotina era muito exaustiva e a gente lidava com perdas. E na faculdade,
era menos, porque na faculdade a responsabilidade não era sua, sempre tinha um chefe atrás, tudo. Chegou uma hora que é você com você mesmo, é família, e a coisa tem que ir. Então, hoje, já faz um bom tempo que eu faço terapia, e isso me ajuda muito. Eu ia falar, inclusive, isso deve ajudar, inclusive, no fato de você se permitir sentir, só que também, quando sair daí e falar assim, não, eu tenho uma vida, Sim, eu preciso, né, ter uma saúde emocional até pra trabalhar no dia seguinte, né? com E certeza. aqui, assim, na residência, o paciente, ele não é teu, né? Ele é do Não. hospital, você vai ficar ali um período da sua vida e depois você vai embora e outras pessoas vão continuar ali conduzindo Não é um aquele vínculo, caso. Não tem né? vínculo, né? Então, acho que a gente não sofre tanto assim. Por isso que eu falo que às vezes a faculdade vai te calejando um pouco. Mas depois, a hora que você vem pra uma cidade onde aquilo, ele é seu. Né? Ele tá ali, ele te procura, ele te manda o WhatsApp, ele quer que você resolva, não tá dando certo, ele tá sofrendo. Eu atendo muita criança, né? As mães sofrem muito. E se você não se colocar no lugar delas, né? Achar que tá tudo certo. Então eu faço de tudo também pra explicar pro paciente. Gaste meu tempo mesmo em consulta, né? Você vê que aqueles que tem médicos que vão rapidinho, nem se envolvem e acabou a consulta ali. Eu faço questão de falar, explicar o que esperar, me colocar à disposição, né? Acho que isso é importante, você se colocar à disposição num momento difícil. Claro que o meu momento difícil é assim perto do seu, mas acontece muito. Mas cada um dentro Essa da sua empatia, realidade, né? E esse fato que você falou, assim, quando você é mãe, às vezes a gente tem muito medo, porque além de ser o ser mais importante da sua vida, eles são muito frágeis. E agora que eu sou mãe, e você trabalha com isso, e você também é mãe agora, a gente sabe que as doenças respiratórias são as mais silenciosas. Sim. Então, quantas vidas de crianças já foram perdidas por medo das mães, às vezes, De incomodar alguém, né? incomodar alguém, porque Perguntar. às vezes o médico passa isso mesmo, essa situação da gente achar que tá incomodando de fazer uma pergunta, ou ter medo daquela pergunta ser boba, sabe? Sim. A Clara mesmo, ela já teve bronquiolite, já teve pneumonia, e quem percebeu foi só eu, ninguém em volta percebeu, porque a única coisa que mudou foi o padrão respiratório. Sim. Ela não tava nem, assim, com outros sintomas, sabe? E já tava uma coisa que tava evoluindo já. Então é por isso que é importante você se sentir acolhido pelo médico, exatamente pra você não ter a vergonha, não se sentir reprimido, né? Na hora de tirar uma dúvida, né? Sim, eu acho que é muito importante, né? A empatia. E quando você tem um caso assim também na família, que você já passou por aquilo, fica muito mais fácil, né? Aí você compra a causa do paciente mesmo. Você fala, não, esse eu vou até o fim, vou ajudar e fazer o que for pra consertar. Mas é muito comum isso que você falou, de passar na mão de vários até encontrar um que realmente compre tua causa, ou que você tenha afinidade, ou que você sinta que encaixou aí pra você, né? Acho que isso é muito comum. Sim, porque o que é bom pra um é bom pro outro, né? Porque eu acho que conhecimento muita gente tem. Mas é a forma com que você consegue transmitir e a segurança que você passa pra cada um. Exatamente. E aí também vem a questão que a gente falou, né? A gente tava falando sobre atender homens e tudo mais, mas eu sou uma pessoa que procuro muito médico e eu sempre dou preferência para a mulher. Quando eu tô, olha, tem esses dois profissionais, eu não conheço nenhum dos dois. Em qual que eu vou? Eu sempre vou dar preferência para a mulher. E vocês sentem isso na clínica? Não, o caso de uma emergência não tem como. Mas quando vão procurar vocês em clínica, que a mulher tem aquela quedinha por vocês serem profissionais, mulheres também. Eu acho que na minha área, sim. Eu sinto sim. É óbvio que tem algumas outras especialidades que muito mais, né? Tipo, ginecologia, sua irmã, com certeza, que você tá lidando com a intimidade de alguém. Então, eu acho que sim, procura mais mulheres, né? Assim como o homem procura mais um urologista. Mas na minha área, sim, acho que pela delicadeza, sabe? De tratar da criança. E se sentir mais à vontade também, a né? paciência. Em quesito de adulto e idoso, eu não sinto muito isso no consultório. Mas mães, sim. Eu acho que mães, sim, justamente por isso. Paciência, delicadeza, ter mais jeito, às vezes, com a criança do que o homem, um pouco menos. Não são todos, mas um pouco menos jeitoso do que a mulher. Então, eu sinto assim. No geral, assim, adulto e idoso, como a Luísa falou, eu não
percebo mais as mães levando crianças para o pré-operatório, por exemplo, ou, o pediatra escutou um sopro. Eu acho que isso muito, que por mais que eu não seja cardiopediatra, chega aqui, né? Nós não temos na cidade, então Cidade o atendimento pequena, né? inicial eu faço. Então eu percebo que tem uma afinidade maior mesmo. E até pelo fato, eu já levei as nenês na doutora Luísa, quando elas eram bem pequenininhas, porque a Clarinha ronca desde pequenininha, né? E a Cora ficava com a boquinha meio aberta, eu tinha mais preocupações e queria descartar, ver se era mesmo alguma coisa respiratória, enfim. E assim, principalmente quando o bebê é pequenininho, e acredito que também mães de crianças atípicas, quando é o caso, a gente precisa sentir acolhida, porque não tem nada pior do que sentir que o nosso filho tá incomodando. E criança chora, gente. Criança tem medo, criança tem suas inseguranças, né? E eles externam isso. Então, assim, eu me senti muito à vontade. A doutora Luísa teve a maior paciência, as nenês choraram. Ela esperou eu amamentar pra continuar o atendimento. E eu acho que isso, talvez por isso, né? Por as mães esperarem essa empatia, né? É isso mesmo. Então, acho que é mais fácil pra gente conduzir, né? Como mulher. E hoje, mais ainda, né? Agora ela sabe muito bem Agora como que funciona. Agora o bicho pegou. E aí, gente, agora a gente já comentou sobre, né, casos graves e tudo mais. Pode ser nesse sentido, como pode ser em qualquer sentido que seja alguma história de paciente que marcou vocês ao longo de todos esses anos. Conta aí pra gente, como curiosidade mesmo. Eu tenho uma história triste, né? Mas muito bonita, ao meu ver, na faculdade mesmo. A gente morava numa república, em Catanduva, com 6 meninas, numa casa. E a gente tinha uma funcionária, óbvio, para ajudar a gente, que era uma mãe, né? Porque 6 meninas ali novas precisavam de alguém para ajudar mesmo. E essa mulher, ela tinha vindo do sul, tinha mudado para Catanduva, só ela e o filho. E eles eram brigados a ponto de cortar a relação, uma mãe e filho. E ela era muito sozinha mesmo. Então ela pegou a gente como filhas mesmo. E pra ela era uma alegria imensa ir todo dia na nossa casa, cuidar da gente. E quando ela entrou pra trabalhar pra nós, ela tinha tido um câncer de mama que tinha dado como curado. Já fazia acho que 10 anos. E aí no nosso 5º ano, ela teve uma recidiva, e com meta, e quando descobriu, já estava assim, muito avançado, e, nossa, foi um baque gigante pra gente, porque foi tudo muito rápido, assim, ela já estava muito ruim quando aconteceu, né, que o câncer é uma doença muito silenciosa, então a hora que começa a sentir alguma coisa, a coisa já tá bem à frente. E ela internou, e a gente que cuidava dela, né? Isso era triste demais, porque a gente sabe... muito vínculo, muito sentimento Nossa, ali. Né? era muito. A gente tinha que passar visita como estudante ainda, da insegurança também de você não estar conseguindo dando o seu melhor, porque afinal ali você ainda tá aprendendo, né? Foi muito difícil. E foi bem no final, assim, da nossa... Então, foi no 5º pro 6º ano. E ela falava que o sonho dela era formar a gente. Então, ver a gente formando. E uma semana antes da nossa formatura, ela internou mal. Internou muito mal e a gente falou, pronto, agora ela não vai realizar o sonho dela. Nossa, acabou com a gente ali, mas ela, naquela semana, assim, da formatura, reviveu. Acho que a força reviveu. Foi pra formatura, curtiu até o último minuto com a gente, foi embora, assim, uma das últimas a ir embora da formatura, 10 horas da manhã, ela tava lá ainda, ficou mais que eu acho que meus pais. E aí depois, acabou a formatura, poucos dias depois, assim, ela faleceu. E a gente falou, que coisa, né? Deus é tão bom, essa melhora dela, óbvio que tinha um objetivo, né? Ela queria lá estar com a gente e conseguiu. Então, acho que a história mais triste que eu tive, assim, de paciente, no fim, não foi algo do meu consultório ou que veio me procurar para ajudar em algum sentido.
E é alguém muito próximo, né? Ai, tô emocionada. Que lindo, né? Eu tenho certeza que vocês entraram na vida dela realmente pra que ela tenha um final feliz. Senão ela ia ter acabado sozinha. E não, ela acabou acolhida, amada, né? Com alguém sentindo realmente a perda dela, né? Ai, obrigada por compartilhar com a gente. Eu que agradeço aqui a oportunidade de botar pra fora também, né? E agora pra mim ficou difícil, né? Porque já estou emocionada com a história da Luísa. Mas eu acho que o caso que mais me marcou foi o diagnóstico de câncer do meu pai. Eu era 6º ano também. E exames de rotina, eles sempre falaram: PET que eu vou fazer. Se a gente fazia num receituário, ele ia no laboratório, colhia particular. E nesses exames eu pedi um PSA. Veio alterado. Meu pai, olha, o exame tá alterado. Vamos no médico? Ele olhou lá na referência. A referência até 4,5 veio 5. Nayara, tá normal. Pai, não tá normal. Vamos lá, vamos escutar a opinião. Não foi. Eu lembro que na época eu fiquei meses brigada com ele, porque eu achava aquilo um absurdo. E comecei, infernizei ele por um bom tempo, até ele falar: pede o exame de novo e para de encher o meu saco. E eu pedi, e ele falou e coletou. De, 5, foi para 10 o exame. Aí ele me ligou na hora. Deu problema. O exame dobrou. E agora? E agora? Aí eu lembro que eu liguei para um professor meu da faculdade. Eu falei assim: o que eu faço, né? Aí a gente fez ultrassom, o ultrassom veio, fizemos biópsia e tudo, eu e ele. E ele não queria ir no médico. Quando ele pegou o resultado da biópsia, ele me deu, e eu que dei o diagnóstico. Isso foi muito difícil, mas ao mesmo tempo é uma sensação de gratidão. Porque eu sei que se não fosse eu ficar ali no pé e vamos atrás, ele não iria. Pelo preconceito que homem ainda tem muito com isso. E quando nós fomos no médico, eu acompanhava ele em todas as consultas. Eu lembro que na primeira consulta, eu entrei com ele já estranho, né? Porque no consulta urológica, a gente é o pai e a filha. Aí o médico perguntou pra ele: o que aconteceu sobre a Jara? Ele olhou pra minha cara: fala você. E eu já cheguei com o diagnóstico pronto, tudo só esperando o tratamento. E hoje, graças a Deus, ele tá curado. E a gente pode aproveitar muito junto isso. Achou que não ia me esperar, né? Ufa, tô até respirando fundo aqui. Nossa, que bom. Que bom que teve um resultado com um final feliz, né? Obrigada também por compartilhar com a gente uma coisa tão pessoal. E meninas, acho que a gente pode encerrar aqui nesse momento, todo mundo emocionado. Muito obrigada por estarem aqui, foi um prazer imenso conversar com vocês, conhecer mais de pertinho vocês, que a gente, assim, cidade pequena, ouve falar, mas não tem esse contato próximo, né? E quero mais uma vez agradecer vocês por estarem aqui. Eu que agradeço. Por toda a troca. O convite, para mim, foi inesperado. Que nem eu falo, eu vindo de fora, consegui conquistar o meu espaço aqui dentro. É muito importante, quer dizer que eu tô fazendo um bom trabalho. E agradecer também a Nayara, que também tá parceria aqui com a gente. Eu mando alguns pacientes não tão graves para ela, né? Com muito certeza. pré-operatório. Mas de criar esses vínculos, essas amizades aqui é muito importante. Não só profissionalmente, né? Mas para mim é muito importante ter essa conquista aqui de pessoas que me querem bem, sabe? Então eu fico muito agradecida pelo convite de estar aqui. E eu agradeço também, Flávia, pelo convite, pela oportunidade de falar um pouquinho do meu dia a dia, da minha rotina como profissional, ainda mais com a Luísa, né? Uma pessoa querida que a gente brinca que a gente se conheceu na Unimed. É verdade. Obrigada. Obrigada. A gente vai se ver muito ainda. Obrigada, gente. Aqui a gente encerra essa edição acesa de podcast. E obrigada a todos que acompanharam a gente aqui. Até a próxima.